Olá, gente! Nós somos de Pedagogia do primeiro período e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o racismo na infância, as marcas da exclusão. Mas, primeiramente, o que é o racismo? Então, o racismo, ele consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais. Ela se baseia nas diferenças biológicas entre os povos. E o que ocorre quando uma criança, ela sofre o racismo? Uma delas é a baixa autoestima, que muitas vezes a criança vai se achar inferior à outra. A outra é a negação da sua própria imagem. Ela começa a negar aquilo que ela é. Aquilo que ela nasceu, ela já começa a dizer que ela não é daquela cor, ela não é daquele jeito. Outro caso é o sentimento de angústia e revolta. Muitas vezes as crianças ela vai se achar, como eu falei, inferior e ela não vai querer mais sair, ela vai querer simplesmente se trancar porque ela se acha realmente a feia, a pessoa que não deveria estar no mundo, vamos dizer assim, em alguns casos. Por conta disso, dificulta o relacionamento entre ela e as pessoas. Ela já começa a não querer conversar muito com os amigos, com as crianças. Ela não quer não quer uma convivência, brincar mais, por conta que ela acha que vai sofrer isso novamente. Outra coisa é a queda do rendimento escolar. Já que a criança ela não vai querer sair, ela não vai querer simplesmente entrar em uma área, em um círculo de amizade, ela vai pegar e se isolar e não vai querer mais para a escola. Então, quando isso ocorre, a criança ela vai faltar trabalhos, provas e tudo mais. E ela não vai simplesmente, se ela for para a escola, ela não vai estar muito concentrada, porque ela acha que de qualquer momento vai acontecer um ato de racismo. Então, nas provas e trabalhos, ela vai diminuir muito a sua renda. E o que podemos fazer para diminuir com o racismo na infância? Uma delas é educar a criança sobre o respeito à diferença. Quando nós educamos a criança, ela vai ter uma consciência que ela não é o patinho feio da história, que ela não é a diferentona das coisas. Então, simplesmente, ela vai se aceitar. E quando você ensina outra criança a ser isso, ela vai entender que simplesmente eu tenho que respeitar meu coleguinha, porque ele é igual a mim, independente da raça. Isso. A outra é se o seu filho, irmão, primo, independente, ele sofrer, você tem que apoiá-lo. Independente do que ocorrer, você tem que abraçar, tem que conversar, para que isso não surja um problema maior. Que ele vai querer ficar no canto dele, no canto dela, não vai querer sair, não vai querer brincar. Então você tem que conversar, apoiá-lo, para que não entre em uma depressão, digamos assim. Outra coisa é você denunciar. Muitos casos, vai ter casos de crianças que vão praticar o racismo, muitas vezes com a presença dos pais. E os pais vão olhar como se fosse algo natural, e não é. Então nós temos que denunciar o racismo para simplesmente isso não ocorrer, ter diminuição do racismo, porque isso é uma coisa grave. Então, e por último, devemos proporcionar e estimular as crianças. Como? Deixar as crianças brincar com as outras, porque a educação primeiramente vem de casa. A gente tem que ensinar nossas crianças que não existe nem melhor nem pior, e sim uma convivência, somos iguais com qualquer um. Então a gente tem que em casa deixar as crianças brincarem com as outras, seja elas brancas ou morenas. Na escola a gente tem que fazer trabalhos em grupos, brincadeiras, e estimular a criança e explicar que não existe diferença nenhuma e que todos somos iguais. E outra coisa também é a gente conversar com a criança e fazer ela compreender isso. Porque muitas vezes nós vemos uma criança praticando racismo porque é uma forma ingênua da criança. E muitas vezes nós achamos graça e achamos que é tão bonitinho. E não é. Porque quando nós educamos a criança desde pequenos, eles vão crescer com essa mentalidade até o futuro. E não vai ensinar aos seus futuros filhos ou seus futuros primos e colegas que isso é o correto. Porque isso é uma coisa que nós temos que ter consciência, que o racismo é uma coisa que ela não só atrapalha também a nossa área pessoal, mas também a área emocional, sabe? Porque o emocional ela conta muito e infelizmente está crescendo um índice de crianças e jovens que estão entrando em depressão. Isso. Então, gente, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês gostem, nos ajude a divulgar para o trabalho e ensine aos seus filhos, primos, à vizinhança o verdadeiro valor da comunhão, do respeito com cada criança.